Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo federal decidiu enviar mais equipes da Força Nacional ao Rio Grande do Norte após novos ataques no estado. Na economia, 10 bancos suspenderam a concessão de empréstimos consignado aos beneficiários do INSS. Essa medida aconteceu após o governo Lula definir um novo teto de juros para esse tipo de modalidade. E no noticiário internacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma manobra ousada e polêmica para evitar uma derrota durante a votação da reforma da Previdência. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. E eu começo novamente este podcast falando sobre a crise de segurança no Rio Grande do Norte. Como a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o estado teve mais uma madrugada de terror com novos ataques, que são comandados por uma facção criminosa. Por causa disso, o governo federal decidiu hoje enviar mais equipes da Força Nacional ao Rio Grande do Norte. Essa decisão ela foi tomada após essa terceira noite/madrugada seguida de ataques. O ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou na manhã de hoje com a governadora Fátima Bezerra e agora analisa quantos agentes estão disponíveis e também a logística para mandar os homens ao estado. Até ontem, o governo federal havia determinado o envio de 220 militares e civis que compõem a Força de Segurança. E além aí do envio de homens da Força de Segurança, o governo também promoveu a transferência de presidiários suspeitos de terem ordenado estes ataques. Inclusive, a governadora Fátima Bezerra usou as redes sociais para esclarecer que essa atuação da Força de Cooperação Penitenciária, que foi firmada com o Ministério da Justiça, é uma ação conjunta entre os governos estadual e federal e que não há, portanto, uma intervenção federal no estado. Segundo ela, os presídios do Rio Grande do Norte seguem sob pleno controle da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Enquanto esse novo reforço aí na segurança não chega, não há viaturas suficientes para atender a demanda da escalada de violência lá no Rio Grande do Norte. Apesar aí da chegada de homens da Força Nacional, eles ainda aguardam o envio de veículos para circular pelas cidades. No total, durante as 3 últimas madrugadas, houve registro de ataques a órgãos públicos, bases da polícia e comércios em Natal e outras 27 cidades. E hoje, além da capital, Natal, outras 8 cidades ainda registram ataques orquestrados por uma facção criminosa que exige melhorias das condições nos presídios. Até agora, pelo menos 60 pessoas já foram presas e as forças de segurança já apreenderam carros, motos, dinheiro para financiar esses ataques, além de armas, munição e drogas. Em Natal e também em outros municípios, como Mossoró e Panamirim, as aulas, a coleta de lixo, o serviço público de saúde e o transporte coletivo continuam suspensos. No caso do transporte, as linhas urbanas foram recolhidas na manhã de hoje, logo após um novo ataque a um veículo no bairro Guararapes. E o modus operandi é o seguinte: os criminosos entram no coletivo e pedem para o motorista e o cobrador saírem. E na sequência, eles colocam fogo. E aproveitando que eu estou falando sobre este assunto, eu quero compartilhar com você a mensagem do Panalover Miro Filho, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Logo quando os ataques começaram a acontecer, ele me mandou uma mensagem no Instagram e escreveu o seguinte, abre aspas: "Nessa madrugada eu não consegui dormir direito com tanto tiroteio e sirenes da PM. Escolas suspenderam aulas aqui, ônibus foram recolhidos e por aí vai." Na sequência, eu perguntei para ele se ele estava bem, ele disse que sim, mas fez uma observação bastante importante.
Ele escreveu o seguinte, abre aspas, os trabalhadores que dependem de ônibus ficaram à míngua. O meu primo, por exemplo, andou 12 quilômetros a pé para chegar em casa e certamente com muita apreensão diante dos acontecimentos. Fecha aspas. Miro, muito obrigada por compartilhar aqui o seu relato e eu espero que a situação melhore em breve aí no estado e se cuide na medida do possível, viu? Um grande abraço para você. Agora vamos para o Distrito Federal, porque o governador Ibanez Rocha voltou ao cargo hoje após ter sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro por causa daqueles atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes tinha determinado o afastamento do governador por 90 dias, já que ele é investigado em uma ação que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão das sedes dos três poderes. E ontem, após 66 dias afastado, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que Ibanez deveria voltar ao cargo de governador por não apresentar mais perigo para as investigações deste caso. E hoje, ao assumir a função, o governador Ibanez Rocha diz que está feliz com essa decisão e entendeu que o afastamento foi necessário em defesa da democracia. Ibanez Rocha até estava acompanhado da vice dele, a Celina Leão. Ele elogiou o trabalho feito por ela durante esse período que ele esteve afastado e ela que assumiu durante este tempo o lugar de Ibanez após os atos antidemocráticos. Hoje também ele aproveitou a oportunidade para defender o ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ibanez disse que Anderson Torres não é o único culpado pelos atos de terrorismo que aconteceram no dia 8. Nesse dia, os prédios da esplanada dos ministérios em Brasília foram invadidos e Anderson Torres era o secretário de Segurança do Distrito Federal. Na minha visão, não foi culpa do Anderson. Talvez se ele tivesse sido alertado antes, veja só o que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Nós tivemos a posse do presidente Lula, que transcorreu dentro da maior passividade possível, já num período de transição do Júlio para o Anderson, e nós não tivemos nenhuma espécie de problema. Então, eu acredito que o 8 de janeiro ele tem que ser lembrado sim, mas não só por culpa do Anderson. Eu acho que foi um conjunto que aconteceu. Nós tivemos falha da Polícia Militar do Distrito Federal, nós tivemos falha do Batalhão do Exército, que defendia o Palácio do Planalto, nós tivemos diversas falhas em conjunto. Por fim, Ibanez também falou que sabia que o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, era um barril de pólvora e que tentou retirar os manifestantes de lá por diversas vezes, mas foi impedido pelo comando do Exército. Aproveitando que eu estou falando sobre os atos golpistas, hoje o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a mais 129 denunciados por envolvimentos nesses atos. Agora eles vão poder responder em liberdade mediante medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica. No total, 1.406 pessoas foram presas após os atos golpistas. E destas, 263 pessoas continuam detidas. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes considerou que eles já foram denunciados e não representam mais o risco processual ou a sociedade neste momento, podendo aí responder o processo por incitação ao crime em liberdade. Hoje também a Procuradoria-Geral da República apresentou mais 100 denúncias contra pessoas acusadas de participar desses atos antidemocráticos. No total, até agora, foram denunciadas 1.037 pessoas. Elas devem responder em liberdade pelos crimes de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e associação criminosa. A pena máxima, em caso de condenação, pode atingir 3 anos e 3 meses de reclusão.
Em paralelo a esta decisão do Judiciário, hoje aconteceu mais uma sessão da CPI dos atos antidemocráticos lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E o coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime, prestou esclarecimentos. Ele era comandante do Departamento de Operações da PM no DF no dia 8 de janeiro e ele é investigado por supostamente ter retardado a chegada das tropas de segurança na Praça dos Três Poderes e assim ajudado na fuga dos golpistas. E hoje, na CPI, ele detalhou e esclareceu tudo o que aconteceu nesse dia 8. Ele explicou que recebeu no próprio domingo um documento assinado pelo delegado Fernando Souza, que era o número 2 da Secretaria de Segurança Pública. Neste documento estava dizendo que teria uma manifestação com ânimos tranquilos e de baixa adesão no dia 8 de janeiro. E com essa declaração aí, o coronel deu uma versão diferente de Fernando Souza, que era então responsável pela Secretaria de Segurança Pública na ausência de Anderson Torres. Fernando Souza disse que houve falha no Departamento de Operações. Mas no depoimento de hoje, o coronel Naime disse que estava de licença no dia e não era responsável e não participou da elaboração do plano de segurança no dia 8 de janeiro. Ele também falou que achou estranho o baixo efetivo de PMs que estavam no local. No total, 200 policiais estavam em campo. Além disso, ele falou que causou estranheza também esse efetivo ser composto apenas por alunos do curso de formação da Polícia Militar. Isso aí foge completamente do que é o nosso padrão. Usar os alunos é normal, mas sempre acompanhado de um policial com mais experiência. E outra coisa que me causa estranheza é essa história de sobreaviso, né? Porque o que nós fazemos um padrão normal e que foi sempre o que eu recebi de ordem do coronel Fábio Augusto é botar a tropa de prontidão. A tropa de prontidão, ela fica no quartel, já equipada, com os ônibus em condição de deslocar essas tropas e em caso de necessidade, nós vamos deslocando primeiro as tropas das áreas mais próximas da esplanada. O coronel Naime ainda disse que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército foi o epicentro de tudo o que aconteceu em Brasília, tanto no dia 12 de dezembro, quando os radicais tentaram invadir a sede da Polícia Federal, quanto no dia 8, quando os prédios foram depredados. Ele disse que por várias vezes colocou homens à disposição do Exército, mas que as tentativas de desmobilização do acampamento foram frustradas. Ele ainda disse que os bolsonaristas do QG do Exército viviam numa realidade paralela. Aquele pessoal do acampamento, eles viviam um mundo paralelo, né? Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei assim relatos que eu falei assim, cara, não é possível que essa pessoa tá me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou pra mim que ele era um extraterrestre, que ele tava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder. Então, assim, eles consumiam só a informação deles, era só o que era falado no carro, eles estavam numa bolha. O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar no DF, disse também ter sido expulso de uma área do Palácio da Alvorada dias antes dos ataques golpistas. Segundo ele, às vésperas da posse do presidente Lula, cerca de 15 agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, composto na sua maioria por militares e comandado pelo general Augusto Heleno, impediram o acesso dele à área de segurança, que estava aberta ao público. Eu devidamente fardado, com viatura caracterizada, quando eu fui abordado por um soldado do Exército, né, que botou a mão no meu peito, me proibiu de entrar, né, chamou uma guarnição do GSI, vieram mais ou menos uns 15 do GSI, a comando do capitão Roma. Começou um sargento lá a falar comigo de uma forma totalmente fora do conceito militar, né, apontando o dedo na minha cara, me mandando sair. E aí a população já começou a me xingar, a população já começou a me chamar de vários nomes lá. E aí eu fui colocado para fora da área, sob gestão do GDF, pela equipe do coronel Roma do GSI.
Por fim, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal falou também que o Exército dificultou a prisão dos bolsonaristas radicais no dia 8 de janeiro e que eles chegaram a tentar impedir a corporação de entrar nos prédios que foram invadidos. Naime disse também que após a contenção dos terroristas, ele seguiu para o acampamento em frente ao QG do Exército, mas que foi impedido pelos militares do Exército de prender os suspeitos. O coronel explicou que tinha uma linha de choque do Exército com blindados em frente ao QG do Exército e eles não estavam voltados para o acampamento, mas sim para a Polícia Militar do Distrito Federal. E tem mais desdobramentos do dia 8 de janeiro. Falei agora há pouco sobre Anderson Torres e hoje o ex-ministro e ex-secretário do Distrito Federal prestou um depoimento em uma ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral e que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Essa ação na Justiça Eleitoral questiona a conduta de Bolsonaro em uma reunião que o ex-presidente teve no ano passado com embaixadores, no qual ele disseminou mentiras sobre as urnas eletrônicas. E tudo isso usando a TV Brasil para disparar fake news. Esse processo aí é um dos mais adiantados no TSE e pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro, impedindo que ele volte a disputar eleições. E hoje, o ex-ministro Anderson Torres, que está preso porque é suspeito de não ter agido durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro, foi chamado para depor a pedido do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos sobre a minuta do golpe. Resgatando para você esse assunto aí da sua memória, esse documento com teor golpista foi encontrado na casa de Anderson Torres durante uma operação da Polícia Federal após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E o objetivo desse documento, dessa minuta, era mudar o resultado das eleições de 2022. E durante o depoimento de hoje, Anderson Torres respondeu todas as perguntas e voltou a falar que não conhece a autoria desta minuta do golpe. Além disso, ele classificou o documento como folclórico e chamou a minuta de lixo. Anderson Torres foi ouvido na condição de testemunha, ou seja, com o compromisso de dizer a verdade e, como você percebeu, ele voltou a repetir o que ele já tinha dito em depoimento à Polícia Federal. E o que chamou a atenção hoje foi que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram até o último instante adiar esse depoimento de Anderson Torres. Eles alegaram que o depoimento era impertinente porque Anderson Torres já foi ouvido pela Polícia Federal no inquérito sobre os atos golpistas. Mas aí, antes da análise desse pedido dos advogados de Bolsonaro, o depoimento já tinha acontecido. Mudando completamente de assunto, eu preciso contar para você um desdobramento de um caso que repercutiu muito nas redes sociais. E a história é a seguinte: 3 estudantes de uma universidade particular da cidade paulista de Bauru debocharam de uma colega de curso pelo fato dela ter mais de 40 anos. E esse deboche foi publicado em forma de vídeo que viralizou nas redes sociais. As 3 amigas disseram no vídeo que a colega de curso deveria estar aposentada por causa da idade. Provavelmente você deve ter ouvido falar deste caso, porque é um típico caso de etarismo. E a novidade do dia é que essas 3 amigas desistiram da graduação. A informação foi confirmada pela própria instituição, a Unisagrado. Hoje também uma das 3 estudantes disse que foi ameaçada após a repercussão do caso. Em uma rede social, Giovanna Cassalati disse que vai entrar na justiça. Já Patrícia Linares, colega de turma e caloura do primeiro ano do curso de biomedicina da universidade, que completou 45 anos esta semana, disse que ficou bem abalada com esse vídeo em tom de deboche e que até agora ela não recebeu um pedido de desculpas das garotas após esse caso vir à tona. Na economia, atenção aqui, tem uma informação muito importante.
10 bancos suspenderam a concessão de empréstimos consignado aos beneficiários do INSS. Essa informação ela é muito relevante porque 89% do consignado de aposentados do INSS é concedido por bancos privados. E essa suspensão aconteceu após o governo federal mudar o teto dos juros para esse tipo de empréstimo. Antes, os bancos cobravam até 2,14% de juros e agora o governo reduziu para uma taxa de 1,7%. Os bancos informaram à Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, que não tem condições de pagarem os custos de captação de clientes com essas novas taxas determinadas pelo governo federal. Segundo o nosso comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, os bancos BMG, PAN, Banrisul, Mercantil, Deicoval, Pacta, Olé, Itaú, C6 e Bradesco suspenderam esta modalidade de empréstimo. Esses 10 bancos somados representam 70% do valor total de empréstimos concedidos aos aposentados. Já os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, atuam em 11% e já cobravam taxas acima dos 1,70% definidos como teto na última segunda-feira pelo governo federal. Ainda na economia, o mercado financeiro global ficou mais calmo hoje, viu? Após o Banco Nacional da Suíça sinalizar que está disposto a conceder um empréstimo superior a 50 bilhões de dólares ao banco Credit Suisse. Com isso, as ações do banco dispararam de forma positiva no mercado europeu. Os papéis do Credit Suisse saltaram até 40% no começo das atividades. E só para você ter uma base de comparação, ontem as ações do banco tiveram uma queda histórica de 24%. Mas hoje esse cenário foi revertido. As bolsas da Europa fecharam em alta e essa tendência foi seguida no mundo todo. Aqui no Brasil, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje com uma leve alta de 0,74% aos 103.434 pontos. Já no mercado de câmbio, o movimento foi inverso. O dólar comercial fechou o dia em forte queda de 1,03%, cotado a R$ 5,240. Já o euro encerrou o dia também com uma baixa de 0,73% aos R$ 5,562. E para fechar o podcast de hoje, trago informações do noticiário internacional, porque hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma manobra política arriscada envolvendo a reforma da Previdência. Só para contextualizar aqui para você, antes de eu seguir aqui com a notícia, lá na França, nos últimos 10 dias, milhares de franceses foram às ruas e fizeram greve contra a reforma da Previdência, que propõe aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. E como não existe aí um consenso, hoje Emmanuel Macron resolveu apostar alto. Ele usou um artigo da Constituição francesa que permite aprovar o aumento da idade para aposentadoria no país sem a aprovação dos deputados. E com isso, a manobra inviabilizou automaticamente a votação que aconteceria nesta tarde na Assembleia Nacional dos Deputados da França. E, por consequência, a sessão que estava marcada para votar esta proposta foi suspensa. Após esta decisão, os membros da Assembleia Francesa ficaram revoltados e anunciaram que devem votar a qualquer momento uma moção de censura, uma medida parlamentar que, caso seja aprovada, pode tirar Emmanuel Macron do cargo da presidência. Essa é a única forma de derrubar a reforma da aposentadoria, que é uma aposta do governo de Macron. E aí você deve estar se perguntando, mas por que essa medida ela é polêmica? Porque na Europa Ocidental, a maioria dos países tem modelos de governo nos quais o parlamento tem muita força. E gerou fortes críticas porque os deputados entenderam que houve um autoritarismo por parte de Emmanuel Macron. Segundo o governo francês, esse artigo da Constituição, que foi invocado por Macron, vai ser usado
porque o governo está convencido de que a reforma da Previdência é a única solução para que a França não tenha que recorrer ao financiamento estrangeiro. Após esta polêmica, dezenas de manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Nacional para protestar contra essa medida do governo. Segundo o jornal Le Monde, esse artigo da Constituição que foi usado por Macron já foi invocado por outros presidentes 7 vezes entre os anos de 2014 e 2020. Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu. E eu vou embora hoje com Chico Buarque porque o cantor anunciou que decidiu mudar a letra da música Beatriz, esta que você está escutando agora. Depois de 40 anos, o cantor e compositor disse aos músicos que acompanham na turnê dele que vai substituir o trecho, abre aspas, será que é divina a vida da atriz, fecha aspas, para será que é divina a sina da atriz, fecha aspas. Então, na prática, ele trocou a palavra vida por sina. Essa música faz parte do álbum O Grande Circo Místico, de 1983, e foi escrita em parceria com Edu Lobo. Só que agora, 40 anos depois, Chico Buarque se deu conta que uma substituição ali de uma palavra seria ideal para a música ficar redondinha. Enfim, e ao som de Beatriz, na versão original mesmo, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Amanhã eu estarei fora do Panorama por causa de algumas funções na rádio, mas volto na segunda-feira. E quem vai tomar conta aqui deste podcast vai ser a minha amiga Bárbara Falcão. Então, cuidem dela, viu? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.